Eu queria começar com o texto final do texto que nós estamos lendo hoje. Estamos lendo 2 Crônicas, capítulo 23. O último versículo do capítulo 23 diz assim: E todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se, depois que Atália foi morta à espada. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Nós estamos vendo aqui um período em Judá governado por uma rainha ímpia. 6 anos de governo na tribo de Judá, no reino do sul. 6 anos de governo em Jerusalém por uma mulher, governado por uma mulher chamada Atália, que havia matado os próprios parentes, irmãos, primos, netos, quem sabe, para usurpar o trono, quando o filho dela foi morto. E essa mulher, então, ela usurpa o trono. Ela mata todos os herdeiros de Davi, da descendência de Davi. Ela pensou que tinha matado todos, na verdade escapou um, Joás, mas ele foi escondido. Então essa mulher, ela acha que tinha matado todos os herdeiros, só que escapou Joás, ela não sabia disso. E ela governa 6 anos em Jerusalém. Um governo ímpio. Ela era parente de Acabe, de Jezabel, adoradora de Baal, traz toda a maldade para dentro de Israel, apesar de que o filho dela já tinha feito isso, mas ela faz pior ainda, institui ali a adoração a Baal e tudo mais, e leva o povo a um sofrimento por estar afastado do Senhor. Irmãos, não tem como fugir disso. Se os nossos líderes não fizerem a coisa certa, o povo vai sofrer consequência disso. Às vezes nós fugimos da responsabilidade que nós temos enquanto cidadãos da terra, que é, por exemplo, eleger pessoas que governem sobre nós com justiça, nos instruir a respeito da questão política que cerca a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, para a gente poder escolher governantes que nos governem com os princípios que nós temos. Se nós não escolhermos governantes que nos governem com os princípios que nós temos, nós elegeremos fatalmente governantes que nos governarão com os princípios que eles têm. Esse é o problema que nós temos vivido na nossa nação. Durante muitos anos, governados por um sistema de governo com princípios diferentes do nosso e que foi se arraigando na nossa sociedade de tal forma que hoje os nossos jovens que foram para a escola, que foram para a faculdade, foram formados com a mentalidade desse sistema de governo e não mais com a mentalidade que nós temos a respeito da palavra, da Bíblia. É por isso que o seu filho que está na faculdade não quer mais saber de igreja e bate de frente com você, com relação a algumas coisas que você defende. Por exemplo, você é contra o aborto, você é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, você é contra a ideologia de gênero, E o seu filho que está lá na escola, lá terminando o 2º grau, o antigo 2º grau, ou que está lá na faculdade, ou que já formou na faculdade, ele bate de frente com você. Ele não aceita esses princípios, ele não aceita a Bíblia como regra de fé, porque durante muito tempo nós somos governados por um sistema de governo que não condiz com a nossa fé, e foi implantado na nossa nação tudo aquilo que eles acreditam. É lógico isso. Quem governar sobre nós vai implantar aquilo que ele acredita. A pessoa que nós elegemos para ser o nosso prefeito vai governar a nossa cidade com os princípios que ele acredita. Então ele vai permitir nas escolas, vai permitir na saúde, na educação, vai permitir na administração
aquilo que ele acredita. O nosso governador, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos vereadores, voltando para a cidade, o nosso presidente, eles vão nos governar com os princípios que eles acreditam. Por isso, quando nós formos eleger alguém para governar sobre nós, lembra o que Deus falou a respeito disso lá na palavra? Ele disse para o povo: quando vocês forem eleger um rei sobre vós, eleja alguém dentre os seus irmãos. Por que Deus falou isso com o povo de Israel? Porque eles precisavam de pessoas que governassem sobre eles com os mesmos princípios que eles tinham. Porque senão alguém colocaria um jugo desigual, um peso desigual sobre eles. Governaria sobre eles com a mentalidade idólatra, com a mentalidade de Baal, o caso de Atália. Atália era uma rainha adoradora de Baal, era uma pessoa que adorava Baal, que usurpou o trono e que agora estava governando sobre a tribo de Judá, né, sobre o reino do sul, com os princípios que ela aprendeu do pai e da mãe dela, o rei Acabe, né, a rainha Jezabel, que na verdade eram avós dela, me parece, uma confusãozinha lá de interpretação, né, mas era parente muito próximo, ela estava governando com os princípios que ela recebeu, né, e o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, na verdade não de Israel, o povo de Jerusalém, né, estava sofrendo por ter um rei ímpio, uma rainha ímpia governando sobre eles e tendo que se submeter à direção dela. Deus teve misericórdia e mudou esse quadro lá em Israel. E nós precisamos orar para que Deus mude esse quadro no nosso meio, porque nós estamos cercados de autoridades governando sobre nós, né? No poder executivo, que são prefeitos, governadores, presidente, no legislativo, que são vereadores, deputados, senadores, né? Legislativo, no poder judiciário, que são os juízes, né? A justiça, né? Os tribunais estadual e federal, né? Nós estamos cercados de pessoas governando sobre nós e muitos deles, a maioria absoluta, não pensa como nós, não tem os mesmos princípios que nós. E por causa disso, muitas leis estão passando na nossa nação que ferem os nossos princípios, porque nós colocamos lá pessoas para governar sobre nós que não têm os mesmos princípios que nós. A Bíblia diz que o povo de Judá se alegrou quando Atália foi morta. Se alegrou. Por que o povo se alegrou? Porque o jugo saiu de cima deles e agora eles teriam um rei que governaria sobre eles com os princípios deles. Alguém que assumiu o trono em Judá, que estabeleceu o culto ao Senhor, que levou o povo à adoração ao Senhor novamente. Então o povo se alegrou por causa da morte de Atália. Nós não nos alegramos por causa da morte de ninguém, mas nós queremos pessoas que governem sobre nós com os mesmos princípios que nós temos, pessoas que governem sobre nós com a mesma convicção que nós temos, defendendo as mesmas coisas que nós defendemos. Não somos preconceituosos, não, irmão, não somos homofóbicos, né? Não temos preconceito racial, de jeito que nós aceitamos todo mundo e do jeito que eles são, porque nós acreditamos que Jesus abraça a todos e transforma aqueles que permitem a transformação. E nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus e para acolher a todos, seja quem for. Nós temos que acolher a todos, mas os nossos princípios são inegociáveis. A palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Então, se nós queremos nos alegrar, nós precisamos eleger pessoas que governem sobre nós com os mesmos princípios que nós temos. Pensa nisso. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos reis conforme o seu coração, governantes conforme o seu coração, pessoas que sejam revestidas de autoridade para governar sobre nós, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, com o mesmo coração nosso. Sejam pessoas tementes ao Senhor. Nos dá sabedoria para isso, Pai. Tua igreja precisa acordar.
Nos ajuda em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Vocês viram que eu não pedi para compartilhar. Até agora eu não pedi para compartilhar nada, né? Porque o meu propósito é que vocês sejam abençoados. Se vocês quiserem compartilhar, tudo bem. Mas o meu propósito primeiro é que vocês sejam abençoados. Mas esse vídeo especialmente, compartilhe com todos os seus irmãos cristãos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.